Brasil costuma ser bem reconhecido no mundo pela criatividade de seus artistas, na música, no cinema e na pintura. Mas, ironicamente, o país é classificado com baixa intensidade criativa quando se fala em inovação nessa indústria. Estudos recentes do IPEA e da Unesco mostram que o Brasil precisa melhorar os negócios na economia criativa. É o setor que reúne a produção de livros, música, cinema, softwares e outras artes e espetáculos. O Ponto de Vista recebe esta semana a professora Júlia Zardo para conversar sobre os fundos de investimento e incubadoras para empresas iniciantes no setor da economia criativa. Ela faz doutorado sobre o tema e coordena o Centro de Cultura Empreendedora da PUC do Rio de Janeiro. Júlia conta que já há mais de 400 incubadoras no Brasil e que a novidade agora é o surgimento das aceleradoras de negócio, o que mostra que o mercado pode estar amadurecendo. A gente agradece a presença aqui na TV Câmara e na Rádio Câmara de Júlia Zardo, que é gerente de Cultura Empreendedora da PUC Rio. Júlia, ainda é muito comum aparecer novas incubadoras no Brasil ou é uma ação de fomento que já ficou um pouco no passado? Olha, existem hoje muitas incubadoras no Brasil, existem quase 400 distribuídas em quase todos os estados, mas a gente tem um ecossistema hoje muito rico, né, de instituições que fomentam o empreendedor nascente. O que tem aparecido de novidade nesse mercado de fomento? Pois é, a gente tinha um grande trabalho, intensivo trabalho junto às prefeituras e junto aos governos estaduais das incubadoras, que geralmente são muito relacionadas à inovação que está nascendo na universidade e que se transforma em produto e serviço no mercado. Mas hoje a gente tem outros atores, né, que estão estimulando esse nascimento do empreendedor, principalmente do empreendedor criativo. Antes, o que a incubadora fazia era uma coisa mais segmentada. Hoje a gente tem um escopo maior com outras instituições também trabalhando. Quer dizer que o negócio ficou mais complexo, ou seja, mais profissional talvez, mapeando mais as etapas e procurando ajudar de maneira mais específica aí essas empresas que começam, é isso? Pois é, eu acho que começa a ter um trabalho em toda a cadeia do empreendedorismo, se a gente pode chamar assim, porque a gente começa a trabalhar bem no início, quando a pessoa ainda está desenvolvendo o seu produto, o seu serviço, quando está, às vezes, no laboratório de pesquisa pensando na inovação. Então, a gente começa a trabalhar daí já a viabilidade técnica, a viabilidade econômica e passa pelas incubadoras de empresas, passa por todas essas instituições de apoio e começa a ir para um outro passo, que é quando as empresas já estão maiores e já precisam de um investimento, às vezes, para um novo parque industrial, ou novos equipamentos, ou fazer uma nova pesquisa para um novo produto. Então, precisam de uma nova rodada de investimento. E, às vezes, antigamente, você não tinha esse ambiente que gerava esse investimento. Hoje, você já tem tanto público quanto privado. Isso provavelmente ajuda a ter mais sucesso, né, nos empreendimentos, porque talvez antigamente algo não terminava bem ou precisava de um apoio para continuar, não tinha e morria por ali. É isso? Hoje está um pouco melhor, mais fácil? Então, com certeza, assim, a gente tem um número do Sebrae que diz que 80% das empresas nascentes, nos primeiros 5 anos, elas morrem. 80%? De 10 empresas, 8 morrem. E nas incubadoras, esse número é praticamente o contrário, porque na incubadora é um ambiente mais que estimula a pessoa a fazer planejamento, a errar sim, mas errar de forma mais controlada, pensando o investimento que vai ser feito, o tempo que vai ser investido. Então, assim, esse número é praticamente, na média das incubadoras, 20% de fracasso e 80% de sucesso. Porque, né, a gente tem várias coisas que estimulam aquele empreendedor e aquele empreendimento a continuar. E qual é a participação da economia criativa, né, ou das iniciativas de criação nesse universo aí das incubadoras, aceleradoras? É uma participação grande, importante ou não? Eu acho que cada vez mais. Assim, a gente, em 2001, as incubadoras, elas costumavam trabalhar só com a área de tecnologia, algumas na área de agronegócios, algumas na área de biotecnologia. A gente tem um movimento de incubadora de cooperativas populares, mas a gente montou a primeira incubadora cultural
no Gênesis, no Instituto Gênesis, lá na PUC do Rio, em 2001, quando as pessoas estavam começando a entender que a cultura podia ser tratada como empreendimento sustentável, como modelo de negócios, como qualquer outro. E eu acho que de lá para cá a gente teve uma revolução praticamente nessa área. A gente começou a ser reconhecido como economia criativa, né? As pessoas da economia da cultura e outras pessoas que eram muito satélites, né? Outras empresas, tipo publicidade, arquitetura, design e a própria tecnologia, né? Quem trabalha com software, começou a ver que existia aí uma sobreposição muito saudável nas áreas. Então, acho que a economia criativa é uma coisa que hoje abrange muito mais gente. E em 2001 a gente lançou essa incubadora e hoje a gente já tem diversas outras. A gente fez um estudo em 2006, mais ou menos, a gente tinha 13 incubadoras conhecidas e hoje a gente tem muito mais. A gente tem, por exemplo, no Ministério da Cultura, uma Secretaria de Economia Criativa. O governo do estado do Rio foi o primeiro a montar uma Secretaria Estadual de Economia Criativa. Então, assim, a gente tem já hoje muita gente no poder público e privado começando a trabalhar com isso, acho. E em termos de fontes de financiamento dessas incubadoras ou aceleradoras, de todo esse ecossistema de vocês, é muito dinheiro público ainda, mas a gente já encontra dinheiro privado. Como é que está funcionando agora esse? Exatamente. A incubadora, ela é um mecanismo de fomento, né, muitas vezes. Então, a gente sempre trabalhou o movimento de incubadoras no Brasil e no mundo em geral, sempre trabalhou muito próximo ao CNPq, por exemplo, patrocinando pesquisa, as FAPES, né, que são as financiadoras de estudos e pesquisas nos estados, ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, assim, a gente sempre teve muito ao SEBRAE, né, que é parceiro do movimento desde muito tempo. Então, a gente sempre teve esse apoio público. E agora, os fundos de investimento, essas aceleradoras, às vezes internacionais, né, nacionais, mas muitas internacionais também estão olhando para o Brasil, e aí tanto para a área de tecnologia quanto para a área de cultura, economia criativa em geral, como um novo setor, um setor forte e super potencial para esse investimento, né, para você potencializar o investimento. A gente está conversando hoje no Ponto de Vista, aqui na TV Câmara e na Rádio Câmara, com Júlia Zardo, que é gerente de Economia Empreendedora da PUC Rio. Nós estamos falando especificamente hoje sobre incubadoras, aceleradoras e esse ecossistema de apoio a empresas e a processos e produtos novos. Júlia, então a gente já encontra realmente dinheiro privado no Brasil? São o quê? São bancos? São já empresas de tecnologia? São grandes distribuidores de conteúdo? Que tipo de ator é esse que está envolvido nesse processo? Eu acho que nesses últimos 10 anos, como a gente está falando, esse setor começou a ser visto como profissional. Então, os próprios fundos de investimento, o que você falou, bancos, grandes fundos ligados a empresas, por exemplo, ligados a capital internacional. Desculpa te interromper, mas pintou uma dúvida que o empreendedor procura ou esses fundos procuram o empreendedor? Como é que é essa movimentação? Acontece das duas formas. A gente, no Gênesis, por exemplo, a gente veio percebendo uma demanda internacional enorme nos últimos anos de investimento. Então, assim, antes, os empreendedores queriam saber como é que se fazia quando um empreendimento recebia investimento e virava uma SA, né, uma sociedade anônima, fazia um IPO e tal. A gente não sabia muito como isso funcionava. Então, o empreendedor voltava para contar para os novos que estavam entrando como é que foi escolher. Porque o ideal é você ter um investidor, mas que está presente também no seu negócio, né, na gestão do negócio. Ou seja, que é sócio mesmo, né? Exatamente, que não vai só investir com aquele objetivo de sair dali há alguns anos com retorno tantas vezes maior, 7 vezes maior, 8 vezes maior. O objetivo é que ele entenda, que ele consiga entender a cadeia do setor, como funciona, até para potencializar outras áreas. O audiovisual, por exemplo, precisa ser mais profissional e ter mais investimento na produção executiva, mas também nos distribuidores, né, nos canais. Então, assim, é uma rede que tem que ser apoiada e desenvolvida. Então, assim, a gente tem hoje muitos empreendedores que são procurados. Os que fazem games, por exemplo, estão em extinção. Assim. Todo mundo quer uma empresa que consegue um desenvolvedor com a competência do desenvolvimento do software e a competência do design, por exemplo.
do roteiro, do argumento. Do roteiro, da narrativa do jogo, tudo Exatamente. isso. Né? Então, os investidores estão procurando porque muitas vezes falta, né? As grandes empresas do setor, as poucas que existem, mais grandes, elas captam esses profissionais ou eles vão para fora. A gente ainda perde muita gente para fora. Você diria que ainda falta incubadoras no Brasil? Você falou em torno de 400 aí. Ou seja, uma prefeitura ou uma fundação de uma cidade média, ainda é importante a gente ter novas incubadoras? Ou é melhor hoje em dia começar já com uma aceleradora ou com um fomento, uma indução de negócio já numa outra etapa da cadeia? Olha, eu acho que isso vai muito de acordo com a política naquele território, naquele momento. Porque, assim, por exemplo, a gente tem, às vezes, um estado que vem até a gente e fala, olha, eu estou querendo montar uma incubadora porque eu sei que isso é um mecanismo, esse mecanismo de geração de empreendimentos pode ser um mecanismo de desenvolvimento econômico para o meu estado, para o meu município, mas às vezes não existe a cultura do empreendedorismo naquele território. Certo. Então, assim, é importante a gente ir lá e diagnosticar o que existe, né? Às vezes, o mais interessante é começar a fazer um trabalho de base, de fomento, de falar de empreendedorismo para o ensino médio, para o ensino fundamental, né? Começar a ter esses ambientes onde os empreendedores podem se encontrar, fazer redes de oferta e demanda, de produto, de serviço. Então, assim, incubador é claro que é muito importante, porque é um lugar que apoia esses empreendimentos que estão nascendo, dão consultorias. Então, a gente fala de gestão, fala da parte jurídica, da parte de marketing, que às vezes é muito desconhecida para o empreendedor. O empreendedor, tanto da área de tecnologia quanto da área criativa, é muito técnico, é muito focado no seu produto, né? O cientista é muito parecido com o cineasta. Ele está ali orientado para aquilo, para a criatividade no produto dele. Colocar isso em contato com o mercado, com o investimento, com o cliente, é muito difícil. Então, você tem que parcerizar outras competências mais administrativas, de gestão, de marketing, para fazer esse ambiente ter sucesso. Então, às vezes, uma incubadora é importante, mas uma incubadora é importante com esses outros, com a relação com a universidade, com a relação com as associações de empresa daquele lugar. A gente faz um pequeno intervalo e volta já com um ponto de vista que está conversando hoje sobre economia criativa no setor das incubadoras de empresas novas.